Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Café com Política, que hoje recebe a deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL. Deputada, seja muito bem-vinda, prazer tê-la aqui mais uma vez. Obrigada, um prazer estar aqui, Flávio, Thalita. Bom dia. Esse quadro tão importante para a política mineira. Pois é, deputada, a senhora brincou, né? Tive muito aqui nesse ano, esteve mesmo, ainda bem. E acho que é o momento da gente olhar para 2024 já como um encerramento, né? Afinal de contas, daqui a pouco tem recesso. Quando a Bela olha hoje para a Assembleia, o que a deputada olha como um avanço para o Estado nesse ano de 2024? Nossa, é difícil falar em avanços, porque esse ano foi um ano muito difícil. A Assembleia Legislativa foi muito desrespeitada, com a adesão ao regime de recuperação fiscal sem a votação devida na Assembleia Legislativa. E nós estamos numa semana particularmente conturbada, que é a de votação do orçamento diante dessa restrição agora de investimentos. Então, existe aí uma disputa dos poderes, Ministério Público, Tribunal de Justiça, governo, sobre o orçamento, que a Assembleia está tentando mediar essa semana, né? Bom, então o quadro ele é mais complexo do que positivo. E para 2025, a senhora tem uma noção de qual vai ser o principal desafio do Estado dentro dessa realidade de ajuste fiscal, de uma realidade que promete ser, economicamente falando, ainda mais arrochada? Mas há também em Brasília talvez algo que possa ser um vislumbre de uma saída alternativa, aquilo que está sendo desenhado pelo senador Rodrigo Pacheco. Dá para a gente pensar como que vai ser essa saída para 2025? Bom, 2025 vai ser um ano que eu acho que vai ser de muito embate também na Assembleia Legislativa para nós da oposição ao governo Zema. Isso porque está na agenda do dia o debate da privatização das estatais, a CEMIG e a Copasa. Hoje o governador não tem voto para privatizar essas empresas e a gente tem resistido muito a isso porque a gente sabe que a energia vai ficar mais cara, que a água vai ficar mais cara, que o investimento público vai ser restringido. Hoje a gente precisa fazer com que as companhias cheguem em periferias, nos locais mais distantes do estado de Minas Gerais. E isso só acontece quando a empresa tem uma perspectiva de desenvolvimento social do estado, desenvolvimento econômico do estado. Se ela vira uma empresa privada, a gente tem uma restrição. Do ponto de vista nacional, assim, o nosso partido, o PSOL, está puxando com muita força a agenda do fim da jornada 6x1. É uma jornada de trabalho praticada no Brasil, e que expõe os trabalhadores a uma condição de servidão moderna, como se fosse uma espécie de escravização moderna, na medida em que ele passa toda a sua vida no trabalho, cumprindo 6 dias de trabalho e apenas 1 dia de descanso. Nesse dia de descanso, o trabalhador está exaurido, não tem tempo de vivenciar momentos especiais com a sua família, como aniversário dos filhos, formatura, cuidar dos pais. Isso desestrutura as famílias e isso também é agravado pelo fenômeno na cidade dos trânsitos, né? Então o trabalhador sai cedo de casa, volta tarde, não tem tempo para resolver coisas pessoais, não tem tempo para descanso. O fim da jornada 6x1 é hoje a PEC que está sendo proposta pela Érica Hilton a partir de uma mobilização do movimento Vida para Além do Trabalho. Essa semana a gente recebeu na Assembleia o Rick Azevedo, que é fundador desse movimento, e nós fizemos um debate muito bonito, na Assembleia e nas ruas, panfletando junto com o povo. Deputada, eu queria voltar na questão da privatização. Nós fizemos essa pergunta aqui na semana passada para alguns deputados que passaram aqui por essa bancada. Se a privatização não é o caminho, qual seria o caminho, então, para garantir de fato que sem a privatização, que a Copasa e a CEMIG consigam atender esse lado mais impactado, que ainda não tem água, não tem luz, mas que de fato consiga prestar um bom serviço? Vamos lá. A CEMIG e a Copasa são empresas superavitárias. Elas estão distribuindo lucros para os acionistas. Não é como se elas estivessem quebradas. Muito pelo contrário. A CEMIG, em especial, dá lucros aí milionários para os acionistas. Esse recurso deveria ser revertido em ampliação da rede. Acontece que, como o Estado tem a perspectiva de entregar a preço de banana, em muitos casos, como aconteceu com o metrô de Belo Horizonte, mas entregar
a CEMIG, ela para de investir. É por isso que a gente tem visto não chegar energia elétrica em muitas periferias. Então, você que está ouvindo a gente, mora numa periferia que não tem energia elétrica, né? Está esperando há 10, 20 anos, isso é porque eles querem privatizar a empresa. Porque não faz sentido. É importante que a rede se expanda, porque isso aumenta o número de clientes, valoriza a empresa, ela aumenta os seus ativos. Mas na medida em que os investimentos não têm acontecido, a gente tem um problema. A solução é manter essas empresas públicas e reverter grande parte dos lucros para investimento. E falando mais uma vez sobre o fim da escala 6x1, a gente, quando o assunto foi divulgado, né, criou-se muitas especulações e um debate que eu acho que ele é produtivo para o Brasil. Eu lembro até que a própria deputada Erika Hilton falava a respeito disso. Olha, é o momento de debater e entender o que está acontecendo. Mas existe uma preocupação, principalmente daqueles que são o pequeno e o médio empresário, de como seria a gestão desses trabalhadores sem que haja prejuízo no salário e sem que haja também um prejuízo no serviço que é prestado. Seria também, na avaliação da senhora, embora isso não passe, né, pela Assembleia Legislativa, porque é uma discussão que está lá em Brasília, ouvir esses setores como o comércio e outros que estão preocupados por reterem ali uma margem menor de lucro, evidentemente, para criar uma alternativa, né? Pensando naquilo que a Thalita disse, bom, se não é a escala 6x1 não é a solução, qual é a outra solução, né? Nós temos que ouvir todo mundo, mas em especial o trabalhador, que hoje está silenciado em jornadas extenuantes. Olha, a gente tem visto relatos nas ruas de trabalhadoras que muitas vezes têm incontinência urinária por não ter um tempo de descanso para ir ao banheiro. Mulheres grávidas que cumprem uma jornada de trabalho extenuante. Mães que não são mães porque não têm tempo de cuidar dos seus filhos. São meias mães, como o Rick disse na nossa audiência. Se ela não tem tempo para estar com o filho, parece que sai de manhã cedo e volta tarde da noite, essa mãe, ela tem uma dificuldade. O ganho é para a sociedade. O fim da jornada 6x1, ela pode abrir espaço para mais contratações e mais emprego. Ela gera um tempo maior de lazer e descanso para o trabalhador, aumentando a produtividade, porque assim, todos os estudos mostram que se você está descansado, se você está feliz, você trabalha melhor, você entrega melhor. Então tem ganhos de produtividade, que é um dos maiores desafios do Brasil, aumentar a produtividade do trabalhador, e você pode ter ganhos também de aquecimento da economia por esse tempo que o trabalhador tem para circular o comércio, né? Então a gente vê essa medida como uma medida positiva. A gente vê a extrema-direita, deputado federal Nicolas Ferreira e outros assim, falando um monte de mentiras sobre a escala 6x1. Eles falam que tem estudos. A gente fala, olha, desafio você aí apresentar esses estudos no shopping com trabalhadoras e trabalhadores que estão trabalhando 10 horas, 10 dias seguidos, fazendo escalas 10x1, como é o caso. E em toda a história do Brasil, ganhos trabalhistas vieram acompanhados dessas formas de amedrontar as pessoas, né? O fim da escravidão ia destruir a economia do Brasil. O 13º ia destruir a economia do Brasil. A redução da jornada de trabalho para 40 horas, na década de 80, 90, também falaram que isso ia acabar com a economia do país. Não foi o que aconteceu. A gente viu, muito pelo contrário, parte da economia sem movimentada, modernizada por esses aspectos. Vários países aderiram já a escalas de trabalho menores. O Japão, por exemplo, adotou a escala 4x3, para que as pessoas possam ter mais tempo de convivência com as suas famílias e, com isso, possam, inclusive, ter filhos, né? Hoje, você vê que lá é uma economia que tem decrescido pela ausência de pessoas, porque as pessoas não têm tempo de estar com seus filhos. Então, esse debate da redução da jornada de trabalho é um debate mundial. A tecnologia nos permite isso. Mas pensando do ponto de vista da economia mesmo, aí a senhora traz aí a questão do ganho social, que de fato precisa ser debatido, né? E precisa ser conversado, né, deputada? Acho que todo mundo aqui concorda com isso. Claro. Mas do ponto de vista econômico, o que garante nesse projeto que a economia de fato vai girar, que novos empregos vão ser criados e que a gente não vai ter um impacto negativo, fechando portas, por exemplo, principalmente dos pequenos e médios negócios? Sim, eu falei aqui uma coisa que tem mais a ver com a economia, ganho de produtividade. Né? O trabalhador trabalhar e entregar melhor no seu horário de serviço. Esse é um ganho econômico. Outro ganho econômico importante, né? A criação de mais vagas de trabalho.
Se você está hoje, né, com 3 trabalhadores fazendo uma escala extenuante, você contratará um a mais. E essa contratação, ela gera um efeito positivo na economia, de redução do desemprego, aumento da formalização e, portanto, ampliação da capacidade de compra da população. Então, a gente vai ter mais gente consumindo nos comércios, porque hoje a gente tem menos pessoas consumindo nos comércios. Várias medidas que são adotadas para ampliar a renda da população, ampliar o emprego da população, eles são sentidos com efeitos positivos, principalmente no comércio. Porque é o trabalhador que vai, muitas vezes, no cinema, vai, às vezes, num restaurante, vai, enfim, circular a economia, né? Então... E é uma questão que a gente precisa pensar, né? Pensar e levar adiante essa discussão. Mas tem também, deputada, saindo um pouco desse debate que é mais amplo, voltando a olhar um pouco mais para Minas Gerais, a gente tem uma preocupação extrema que é com o meio ambiente. A gente abriu o programa falando disso aqui hoje, né? De como as tragédias climáticas vitimaram pessoas no estado como um todo. A gente tem uma reportagem especial falando sobre isso. Nós temos várias e várias tragédias que aconteceram por conta desse desequilíbrio climático e o estado de Minas Gerais tem vários desafios. Tem desafios de lidar com um setor produtivo muito forte, que é o setor da mineração, que tem os seus benefícios e tem também os seus malefícios, e a Assembleia no meio para tentar organizar toda essa questão junto com o governo. Tem tido hoje dificuldade de se falar de meio ambiente na Assembleia Legislativa, dificuldade e digo mais, as pautas ambientais elas são meio que escanteadas? Completamente. A gente tem uma iniciativa de tentar fazer o debate sobre mudanças climáticas, fizemos inclusive um seminário sobre mudanças climáticas, mas isso não tem se revertido num debate sobre projetos de lei que protejam o meio ambiente. Aliás, projetos nós até temos, eu tenho um tanto de projetos importantes, mas a bancada hoje da destruição ambiental, da injustiça climática, não deixa essas medidas avançarem. Vou dar um exemplo. Na última sessão legislativa, a Assembleia aprovou o desconto de 50% nas multas ambientais para poluidores. Eu fiz uma emenda para tirar dessas multas ambientais o rompimento de barragens de rejeito, o deslizamento de pilhas, porque aí seria demais. Imagina, a Assembleia premiar esses grandes poluidores, essas mineradoras, com 50% de desconto no valor das multas. Então nós conseguimos retirar isso do texto, mas ainda assim foi um presente para as poluidoras. E nós repudiamos esse tipo de ação. No último ano nós tivemos também assim, a tentativa de acabar com zonas ambientais importantes para garantia inclusive da segurança hídrica de BH. Aredes, feixos, que são locais aqui na região metropolitana muito sensíveis do ponto de vista de água, foram abertos para as mineradoras. Então a gente percebe que, de fato, o lobby dessas empresas e da FIENG dentro da Assembleia é um grande limitador para que a gente faça uma discussão sobre a necessidade de adequar o nosso estado para as transformações climáticas. É protegendo os rios, é protegendo as montanhas, que a gente vai ter direito ao futuro na nossa região. E em Minas Gerais, o nosso principal problema é a mineração. Quando a gente noticiava que a tragédia de Brumadinho, logo depois, né, o grande assunto era a falta de fiscalização no estado por causa dessas mineradoras que agiam com irregularidades. De lá para cá mudou alguma coisa, deputado? Eu acho que a gente ainda tem irregularidades e o que aconteceu na semana passada, retrasada em Conceição do Pará, é um exemplo disso. Falavam, né, que a mineração a seco, sem barragem de rejeitos, ela era mais segura. E agora a gente está vendo uma cidade e várias moradias serem evacuadas pelo deslizamento das pilhas de estéreo. Então a gente vê que os desafios são muito grandes ainda. Há um tempo atrás a gente teve acionamentos indevidos de sirene acontecendo em Santa Bárbara, deixando a população apavorada. E a mineradora simplesmente pede desculpas por todo o transtorno que causou com a população. Aumentou a fiscalização. A gente aumentou o número de fiscais da ANM.
você tem um Ministério Público mais em cima, você tem hoje uma fiscalização maior das mineradoras, mas ainda é insuficiente dado o grau de irregularidades com que operam essas empresas. E, deputado, a gente também tem acompanhado, agora há pouco a senhora falou do orçamento, né, que essa vai ser uma semana decisiva para o orçamento, e eu vi até nas redes sociais da senhora que tem uma discussão sobre o fundo de habitação. Sim. Vai acabar, não vai acabar? Por que a senhora trouxe à tona essa discussão, inclusive em plenário? Eu agradeço muito por essa pergunta. Quem me conhece sabe que eu venho da luta por moradia, né? A gente conseguiu construir muitas casas através da luta popular, mais de 30 mil aqui na região metropolitana. E nós sempre contamos com o Fundo Estadual de Habitação para que ele pudesse construir casas efetivamente. A Coab, hoje, que é a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, não constrói casas. Nós fizemos uma audiência pública que eles informaram que construíram e entregaram no ano passado apenas 89 moradias. Imagina, num estado de 853 municípios que tem o segundo maior déficit habitacional do Brasil. São 556 mil famílias sem casa. A gente foi o estado que mais cresceu o número de pessoas sem casa. E aí a gente tem uma companhia de habitação que não constrói casa e fez uma proposta de pegar o fundo de habitação para custear as suas atividades. Agora, que atividades são essas? Se eles não estão construindo casa, não estão fazendo regularização fundiária. A Coab virou um cabide de empregos e acabar com o fundo de habitação para sustentar esse cabide de empregos nós não aceitamos. Fizemos uma outra proposta para o governo. A Coab tem terrenos, coloque esses terrenos à disposição das entidades de moradia, coloque o recurso do fundo de habitação como contrapartida de infraestrutura e vamos captar recurso do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida voltou, a gente tem um volume vultuoso de recursos do governo federal que podem vir para Minas Gerais e o Estado até hoje não fez nenhuma reunião com o governo federal sobre isso. Então, nós não permitimos que acabassem com o fundo de habitação e ano que vem queremos fazer uma discussão sobre o custeio da Coab. Mas um custeio que fundamente o seu motivo de existir, que é construir casa, né? Se não construir casa, não vai poder meter as mãos no fundo de habitação, não. Nós estamos conversando com a deputada estadual Bela Gonçalves do PSOL. No Café com Política, hora do bate-pronto. A senhora já conhece bem esse quadro, né? A Assembleia hoje. Contraditória. Uma meta para 2025. Fim da escala 6x1. Privatizar ou fiscalizar? Fiscalizar e investir para a luz e a água chegar em todo lugar. Indispensável no orçamento do ano que vem. Erradicação da miséria. Combater a miséria no Estado. O governo Zema. Péssimo. Bela Gonçalves, deputada estadual pelo PSOL, foi a nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Deputada, volte sempre, 2025 tá logo ali, já já a gente te convida de novo. Obrigada, gente. Obrigada por me ouvirem aqui. Obrigada pelo convite. Adoro estar com vocês.